encontramos o Messias Jesus Cristo, de graça e verdade Ele é pleno. De sua imensa riqueza, graça sem fim recebemos. Aleluia. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos e, vendo Jesus passar, disse: Eis o Cordeiro de Deus. Ouvindo essas palavras, os 2 discípulos seguiram Jesus. Voltando-se para eles e vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: O que estáis procurando? Eles disseram: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Jesus respondeu: Vinde ver. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. André, irmão de Simão Pedro, era um dos 2 que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Encontramos o Messias, que quer dizer Cristo. Então André conduziu Simão a Jesus. Jesus olhou bem para ele e disse: Tu és Simão, filho de João. Tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, aleluia, aleluia. No silêncio do nosso coração, rezemos por um instante, supliquemos ao Divino Espírito Santo que mora em nós, que habita em nós e que nos torna um só Espírito, unidos ao Senhor. Que o Espírito Santo nos faça compreender esta palavra e sermos plenamente transformados por ela. Rezemos. Amém. Irmãs e irmãos, estamos hoje num salto de domingo passado para cá, de 30 anos. Domingo passado estávamos com os magos em Belém, com Jesus recém-nascido. Hoje já estamos com João Batista, os discípulos de João Batista, um dia depois do batismo de Jesus, 30 anos. 30 anos que Jesus viveu o mistério da encarnação, escondido na realidade humana, numa família em Nazaré, mas também nos acontecimentos todos da vida e da história, como cada uma e cada um de nós temos nossa história. Jesus mergulhou por 30 anos para depois se manifestar como o Messias, o Christos, o Mestre, o Rabi. Hoje nós contamos com a ajuda do evangelista João. O Evangelho de Marcos é muito sucinto, são só 16 capítulos, brevíssimo. Então, alguns textos, alguns relatos de Marcos que são muito resumidos, porque Marcos escreveu o evangelho dele
bem mais perto do acontecimento, morte e ressurreição de Jesus. João escreveu bem mais tarde. João precisava detalhar coisas que estavam não muito claras para o povo que vivia na virada do primeiro século. E por isso os evangelhos se complementam na apresentação que fazem de Jesus. O importante é considerar que hoje o evangelista João nos apresenta Jesus e as condições primeiras para que nós o sigamos, para acolhê-lo na plenitude e na grandeza do que ele é. Uma coisa é acolher Jesus lá com os magos no presépio, que já foi até desmontado, e voltar para casa, para nossa terra, seguindo outro caminho. Outra coisa é encontrar Jesus agora e não mais voltar para nossa terra, mas voltarmos-nos para o seguimento dele, porque ele agora é já apresentado como, no batismo, como o Filho de Deus. Vamos lá? No seu folheto número 11, João capítulo 1, verso 35 a 42. Eu já te previno que esse evangelho, se mexer com você do jeito que mexeu comigo essa semana, vai render algumas lágrimas. Vamos lá? Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. De novo, João Batista estava de novo com 2 de seus discípulos. O evangelista João não descreve a cena do batismo de Jesus, apenas conta que Jesus foi batizado e conta que Jesus foi batizado. E esta cena, no dia do batismo, Jesus foi apresentado pelo Pai. Tu és o meu filho amado, em ti ponho o meu bem-querer. E no dia depois do batismo, Jesus é apresentado por João Batista a nós. Então, o texto está chamando a atenção para o seguinte: ontem foi o batismo de João, aqui é no dia seguinte. Naquele tempo, João estava de novo com 2 de seus discípulos. Na sua Bíblia provavelmente traduzirá assim: no dia seguinte, João estava de novo com 2 de seus discípulos. Significa que Jesus foi batizado e apresentado pelo Pai Eterno, mas ainda não aconteceu a mudança necessária. Os discípulos estão seguindo João Batista e precisam fazer uma mudança. Versículo 36: e vendo Jesus passar, disse, bradem: eis o Cordeiro de Deus. Pronto, eis o Cordeiro de Deus. Síntese de toda a revelação bíblica. Essa frase de João Batista, apresentando Jesus, é a síntese de toda a revelação bíblica. Jesus é entregue a nós, da parte de Deus, o Pai, como o Cordeiro que veio, na última expressão da segunda leitura, fostes comprados por um preço muito alto. O Cordeiro de Deus. João Batista apresentando Jesus assim: eis o Cordeiro de Deus. Algumas Bíblias trarão o complemento que tira o pecado do mundo, que é a expressão que usamos na missa. Outras Bíblias não trazem este complemento, que tira o pecado do mundo. Por quê? Porque aí o problema são as fontes, os manuscritos muito antigos de alguns textos que trazem a expressão toda, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, e alguns outros manuscritos que trazem apenas João Batista dizendo, eis o Cordeiro de Deus. Mas, para a teologia, João Batista apresentando Jesus, eis o Cordeiro de Deus, já está implícito que tira o pecado do mundo, porque essa é a finalidade do Cordeiro: tirar dele o sangue, borrifar o sangue sobre os que trazem o Cordeiro,
cortava a jugular do cordeiro, recolhia uma quantidade de sangue e borrifava sobre os penitentes. E tinha que ficar em jejum e oração até o sangue secar e soltar as escamas do sangue. Era o rito do pedido de perdão. Jesus, o Cordeiro de Deus, não é o Cordeiro que a humanidade traz e oferece, mas é o Cordeiro que o Pai oferece. João está recuperando a teologia da Páscoa primeira, aquela de Moisés. Qual é o ritual da Páscoa primeira de Moisés? Moisés reúne o povo na noite, na tarde, véspera da fuga, fugindo do Egito para a terra prometida, reúne na beira do Mar Vermelho, sacrifica um carneiro, cada grupo de família sacrificava um carneiro, comia rapidamente, já com trajes para a viagem, a carne com pães ázimos, e atravessava o mar para vermelho a pé enxuto, para caminhar 40 anos para a terra prometida. Então, João Batista vai na figura fundante da fé e da aliança pascal, da libertação da escravidão do Egito para a terra prometida, e agora apresenta Jesus como o cordeiro que tira a gente da terra prometida para a entrada no reino dos céus. Então, tome cuidado. Bento XVI diz que as ideologias fazem a gente pensar a fé de forma descontínua, em modo de ruptura. Alguns dizem assim, que Jesus, o Cordeiro sacrificado na cruz, cancelou aquele primeiro de Moisés. Não, aquele de Moisés, como o de Abraão no dia que não sacrificou Isaac, sacrificou o cordeiro, como o de Noé no dia que terminou o dilúvio, todos os cordeiros prefiguram Cristo e apontam para o ápice da oferta de Deus, Cristo. Então, o cordeiro de Moisés é o cordeiro da dignidade da vida aqui criada. Deus tira o povo da escravidão do Egito para a terra prometida. O de Jesus tira a gente da terra prometida para a vida eterna, para o reino dos céus. Quem fica só no cordeiro de Moisés fica com a doutrina da fé na forma de uma ideologia social, que a fé é só para transformação social. Quem fica só com Jesus, o Cordeiro que tira o pecado do mundo, pensa apenas uma fé também em ideologia, uma ideologia espiritualista que desencarna Jesus desta realidade e pensa Jesus apenas para as coisas celestes, o alto, a vida eterna, os anjos em Deus. É preciso que entendamos que a fé é fé toda. Não nos enganemos, a expressão que usamos na missa e que vários manuscritos antigos dizem, João apresenta, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado, não das pessoas, mas do mundo. A teologia paulina é que ele veio recapitular consigo a criação inteira. A criação também geme, como trabalho de parto, aguardando a filiação, o resgate que Cristo operará. Então, a gente não pode fragmentar a fé, senão a gente vira ideologia marxista socialista, pensando no Cordeiro de Moisés, que é só para libertar da opressão social do Egito, ou se a gente ficar só com o espiritualismo do sacrifício da cruz, é um desvio ideológico grave, é reduzir a fé a espiritualismos místicos e desencarnados da realidade. A fé só é inteira se entendermos aquele Cordeiro de Moisés e esse aqui, uma única linhagem de projeção de Deus para a nossa vida. Está claro? Cortar isso é ideologia, é transformar a teologia em ideologia, e é preciso pensar a fé de forma inteira, redonda.
João, ao apresentar Jesus, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, o conjunto dos pecados, em toda a sua extensão e com todas as suas implicações, portanto, a obra de Jesus não é salvar a minha alminha e cuidar, esse corpo não presta para nada, esse corpo é só pecado, portanto esse corpo aqui é só penitência, sacrifício, mortificação, porque o que presta é a alma. Mentira, esse corpo presta e ele é templo do Espírito Santo, está claro? Esse corpo também será ressuscitado no último dia, e essa carne, minha e sua, com osso e com tudo, participará da plenitude da redenção, está claro? É preciso romper com essas ideologias que pensam a fé de forma fragmentada, mutilada. A alma é que presta, o corpo não conta, o importante é o corpo, se o corpo está bem, a alma está boa. Não, é preciso pensar o homem e a mulher todo, inteiro. Então, João está apresentando Jesus como o Cordeiro que tira o pecado em toda a sua extensão e com todas as suas implicações. Dito isso, lá vem as consequências. João apresenta o Messias, que também vai ser chamado de Rabi. João apresenta Jesus recuperando duas imagens caras no Antigo Testamento. O Cordeiro evoca a figura do servo sofredor de Isaías e recupera a figura do Cordeiro Pascal de Êxodo 12. Jesus, o Cordeiro, que vem oferecer uma morte expiatória para libertar a mulher e o homem de todas as implicações do pecado. E aqui tem uma coisa desagradável, e que a partir de domingo que vem a gente retoma a leitura de Marcos. Os discípulos vão sofrer muito para entender que Jesus é um Messias diferente. Não é um Messias glorioso da glória mundana e terrena, mas é um Messias ao modelo de um cordeiro sacrificado, pregado na cruz, para que no seu sofrimento nós fôssemos resgatados, comprados por um preço muito alto. Não é barato isso aqui, é a oferta da vida dele. É muito difícil entender Jesus como Messias, o enviado de Deus, na forma de um crucificado. O trono dele é uma cruz, a coroa é de espinhos, o manto dele é de ferida e de sangue. A gente prefere idealizar um Deus mítico, um Deus triunfante, glorioso e poderoso ao modelo das glórias mundanas. Dito isso, apresentado o Cordeiro de João Batista, tem consequências. Cadê os discípulos de João? Versículo 37. Vão ouvindo essas palavras. Os dois discípulos seguiram Jesus. Espere lá. João está dizendo para os seguidores dele: moçada, o negócio agora não é comigo não, é com ele. Tiremos as consequências disso. Nós gostamos de nos vincular ao pregador, com quem a gente se identifica. Os discípulos que ouviam a pregação de João Batista também grudaram em João Batista. Já foi batizado Jesus ontem, apresentado como filho amado de Deus Pai, mas os discípulos estão seguindo o Batista. E tem hora que é preciso que você deixe o João ou os Joões para trás para seguir Jesus. O pregador só é verdadeiramente pregador se ele fica para trás. Pregador que na sua vida não fica para trás, e ele mesmo, o pregador, com você, caminha no segmento de Jesus, do discipulado de Jesus, desconfie desse pregador.
Você tem coragem de deixar os Joões, o João que você segue, ainda que esse João seja você mesma, com as suas ideias fixas, suas paixões, seus afetos, suas obsessões religiosas? Você tem coragem de deixar de seguir esse João? Você tem coragem de dar um abraço no João Batista e dizer: obrigado, você me ajudou demais, mas agora seguirei aquele que será dependurado numa cruz? João, ao apresentar Jesus o Cordeiro, está falando da sua paixão, está dizendo para nós que o seguimento dele tem consequências muito decisivas, e o próprio Jesus vai intervir agora. Vamos ver? Versículo 38. Voltando-se para eles, leiam. E vendo que o estavam seguindo, Jesus perguntou: Brada. O que estás procurando? Agora, vou pegar pesado. Você foi parar na igreja, veio parar na igreja ou na religião, buscando respostas. E de repente você encontra um Deus que se volta para você fazendo perguntas. Ai, ai, ai. Nós vivemos cada vez mais inseguros com as perguntas. Nós vivemos tempos de fanatismo religioso, de ideologias totalitárias no campo da política, e ainda unimos as ideologias totalitárias de direita e de esquerda da política com o fanatismo religioso e transformamos o cristianismo num lixo, no pior lixo. Quando o cristianismo se torna fanatismo religioso, unido com ideologia de direita ou de esquerda, em modos totalitários, nós transformamos a fé cristã num lixo da pior espécie. Perguntar é um exercício que também Deus faz relacionando-se conosco. Por que Deus se volta para você fazendo perguntas e não te dando respostas? Porque Ele te acolhe. Exatamente fazendo perguntas é que Deus te acolhe. Jesus, ao voltar-se para você, que deixa João, repito, ainda que esse João seja um pregador da igreja, ou um pregador que você segue na internet, ou suas ideias e seus sentimentos obsessivos e fixos, quando você deixa o João para seguir Jesus, Jesus se volta para você, olha no fundo dos seus olhos e diz assim: o que está remoendo aí dentro, hein? O que é esse negócio que está remoendo dentro de você? Jesus está dizendo para você: o que mobiliza você a sair de onde você estava e vir em busca de Deus? Jesus está dizendo para você: quais são os questionamentos que estão escondidos lá nos rincões da sua vida, da sua alma? Aquelas perguntas que vão agitando você, deixando você cheio de, às vezes, de angústia e até de depressão. Buscas e perguntas que não param e não cessam, que são brasas que vão acendendo, acendendo, e de repente fumaça, e de repente pega fogo em tudo que parece que vai devorar você. Jesus está dizendo a você que tem dentro de você brasa e fumaça que pode qualquer hora queimar tudo. Perguntas são tão importantes quanto o ar que respiramos. Nós achamos em
tempos de cristianismo fanático e de cristãos cheios de ideologia de direita e de esquerda e de fanatismo religioso, perguntas são tão importantes quanto o ar que respiramos. A pergunta de Jesus não é mera curiosidade, não é para expor você na frente dos outros, não é para futricar na sua vida, mas é para ajudar você a entrar na interioridade mais profunda do seu ser e encontrar lá dentro de você o que te palpita, desperta na madrugada ou na manhã ou junto com o aborrecido chamar do despertador na manhã de segunda-feira. Perguntas que fazem você encontrar na profundidade do seu ser a afirmação de um teólogo: o Evangelho é um itinerário de perguntas para abrir com profundidade a sua interioridade humana, porque Jesus acolhe você fazendo pergunta para promover e chamar você a entrar dentro de você mesma, de você mesmo, e encontrar em você o sentido último de sua existência. Não é à toa que quem tem coragem de enfrentar as perguntas costuma encontrar-se a si e costuma encontrar Deus. Toda pessoa que tem muito medo de pergunta, ela acaba por não encontrar-se a si mesma e nem a Deus. Toda pessoa mal resolvida na missão, na identidade, na vocação, no quem ela é também confusa na relação com Deus. Esta crise sem precedentes que nós estamos passando hoje, com toda essa discussão exaustiva de gênero, de dar a uma criança de 4 ou 5 anos o direito de escolher a identidade dela, essa crise é crise de Deus, é crise de sentido profundo no quem eu sou, na resposta que me habita, quem eu sou. Procurar Deus e procurar encontrar-se é correr para a fonte de si mesma. Não é à toa que o ápice da obra redentora de Jesus vai ser, depois de realizar tudo isso aqui, subir ao céu, sentar à direita de Deus Pai e derramar o Espírito Santo que mora dentro de nós, que clama dentro de nós: Abba, ó Pai. Aqui é Deus que encontra em você um lugar para Ele ser Deus também, como quer que você encontre nele um lugar para você ser você mesma, você mesmo. Que buscas? Que estás procurando? Em João, Jesus é um perguntador. Para a samaritana, para Nicodemos, para Maria Madalena na madrugada da ressurreição: mulher, por que choras? O que estás procurando? Em João, Jesus, no Evangelho de João, o último diálogo no Evangelho de João é exatamente Jesus com Pedro na margem do mar, depois de uma noite fracassada de pescaria. Jesus conduz-os a uma pescaria milagrosa, toma o lanche com eles, que ele preparou sem nada do que eles pescaram, e depois leva Pedro para um canto e pergunta: tu me amas? Tu me amas? Tu me amas? A busca de Deus e o encontro com Deus, a partir da iniciativa de Deus, ao passar Jesus, João apresentou: eis o Cordeiro de Deus. A busca por Deus coincide também com a busca de Deus por você. Encontramos Deus quando encontramos-nos a nós mesmos, pois Ele habita-nos.
Nossa interioridade é o lugar de Deus, o lugar das respostas. Não tenha medo das perguntas. Eu vou tratar um tema muito sofrido agora. Tem muito jovem aqui. Quem tem muita resposta, o tempo inteiro está dando resposta pronta para a gente, costuma encher a gente de tédio. É melhor conviver com uma pessoa que com criatividade ajuda-nos a fazer perguntas e questionamentos. Mais vale um pai, uma mãe, um vovô e uma vovó com um bom senso de humor, tripudiando nas seguranças do menino, da menina, do neto, da neta, fazendo perguntas profundas que agita o bichinho, viu? Convivendo com a avó, que sacode. Mais vale uma boa e inteligente pergunta que faz o menino, a menina entrar dentro dela e encontrar o fundamento para a vida, do que um monte de respostas enlatadas. Cuidado com quem só te dá resposta toda hora, segura, rígida, pronta. Padre, pai, mãe, vô, catequista, que toda hora diz para você: tem que isso, tem que fazer aquilo, só pode se for assim. Cuidado com respostas rígidas, seguras, prontas. Elas são lindas para ele, para ela, mas não são lindas para você, porque não são respostas suas que você encontrou aqui dentro. Tá claro? Amém? Amém. Eu sei que dá medo, mas é muito mais bonito, porque é uma relação de Deus com você. As perguntas movimentam e mobilizam você a queimar, a arder o corpo, a mente, os pés, a transpirar. As perguntas inquietam você e fazem você mobilizar respostas e organização dos afetos, da razão, da força física. Às vezes, as perguntas têm uma força que não encontramos nas respostas. Como são as perguntas que você faz no seu diálogo com Deus? Deveríamos agradecer mais a quem ousa chegar perto de nós em nossas seguranças e enfrentar-nos fazendo perguntas, mesmo que estas perguntas provoquem, sacudam a gente, mesmo que ajudem a gente a fazer perguntas para as quais nós nunca encontraremos respostas. Sabe por quê? Porque a pergunta gera humildade. As respostas, as pessoas que têm respostas para tudo, elas vão se tornando orgulhosas, prepotentes, arrogantes, cheias de si, para si e para os outros. Não é não? A cultura da superficialidade, a cultura do TikTok, gosta de dar respostas mastigadas. Os grupos de WhatsApp que você segue te dá todo dia um videozinho de resposta mastigada para pergunta que você nunca fez e que você vicia nelas. Dá uma tristeza ver que a gente não lê mais, que a gente se move olhando videozinho de 10 segundos e 30 segundos toda hora para dar conta de viver. É doloroso ver um mundo escravo de respostinhas fúteis, mas que não tem coragem de perguntas profundas. O que estáis procurando? Eles responderam: Rabi, que quer dizer mestre, onde moras? Santo Agostinho e Santo Ambrósio e São Gregório, grandes pais da fé cristã. Santo Ambrósio diz que nunca dê catequese para um menino, uma menina, dando conteúdo de resposta para a pergunta que ele não fez. Tenha um diálogo de fé com o menino, com a menina,
ativando e provocando-o a fazer pergunta. Aí, na covinha que ele abrir da pergunta, você põe a semente das respostas que ele vai construir. Ela brota e dá fruto. Esse negócio de dar doutrina rígida, fanática, totalitária, querendo garantir um rigor, isso é próprio de domesticação, típico de fanático religioso e regimes totalitários de direita e de esquerda que infectou o cristianismo de hoje. Volta ao Evangelho, capítulo 30, versículo 39. Quando eles perguntam a Jesus, Jesus faz perguntas a eles, que estáis procurando, eles respondem a Jesus com perguntas: onde moras? Pergunta com pergunta não gera resposta, mas gera experiência de vida, gera relacionamento, gera construção de vínculo. Versículo 39. Jesus respondeu: vinde ver. Continuem. Foram, pois, ver onde ele morava, e nesse dia permaneceram com ele. Era por volta das 4 da tarde. De vez em quando as pessoas vêm a mim contando as coisas que elas estão lendo, e depois elas falam dos conflitos e dificuldades que estão enfrentando. Eu arrisco, eu sei que é um pouco loucura, eu digo: olha, esses livrinhos que você tem lido de autoajuda, e de padre e freira e leigo que agora escreve livro, de tudo quanto é besteirinha de aconselhamento, deixa isso para lá. O melhor manual de mística e espiritualidade é o Evangelho de João. Se você ler o Evangelho de João assim umas 10 vezes ao longo do ano, você terá a melhor escola de espiritualidade e de direcionamento espiritual para a sua vida. O evangelista João, ele capricha no uso repetido deste verbo permanecer com ele. Nos capítulos 13, 14, 15, 16 e 17, em que João se situa na quinta-feira santa, nas horas depois da ceia e do lava-pés até a sua prisão, Jesus repete quase que exaustivamente: permanecei em mim, que eu permaneço em vós, permanecei no meu amor, que eu permaneço em vós. Eles procuraram Jesus, Jesus os acolhe perguntando, eles respondem fazendo pergunta, porque no fundo, mais do que doutrina, mais do que uma norma religiosa ou conceitos filosóficos, rabi, mestre, Jesus te conduz a uma experiência de relacionamento com Deus. Eles foram e permaneceram com Ele. Você já experimentou permanecer com Jesus? Sabe o que é isso? Sugere união estável. Pegue comigo a segunda leitura, versículo 17, carta de Paulo aos Coríntios. É união estável, aqui é matrimônio. Jesus, na vida dos místicos, é chamado de o esposo da minha alma. Diz assim, no versículo 17: quem adere ao Senhor torna-se com Ele um só espírito. Lembra o ritual do matrimônio? Agora sois uma só carne, não é? Um só corpo, uma só alma, uma só carne. Mesmo eles foram e permaneceram com Ele. Eles foram e criaram uma união estável com Jesus, uma união mística, espiritual. Era por volta das 4 da tarde. Passaram o dia com Ele. Agora vem a parte difícil. Te prepare. Vamos ver? Agora quem tiver com soninho do domingo à noite vai reagir. Versículo 40. André, irmão de Simão Pedro, leiam.
era um dos dois que ouviram as palavras de João e seguiram Jesus. Ele foi encontrar primeiro seu irmão Simão e lhe disse: Brada. Encontramos o Messias. Que quer dizer? Cristo. Espere lá. André viu na forma com que Jesus parou, olhou, voltou-se, olhou para eles, viu que eles estavam seguindo-o e perguntou: o que estáis procurando? André ficou tão marcado por este modo de ser tratado, foi tão forte o olhar e a pergunta de Jesus, que André disse: eu preciso desta resposta para a minha vida, que é de Jesus. Mas eu não posso continuar sem trazer comigo o meu irmão, que precisa muito desse encontro com Jesus. André se preocupa em apresentar o próprio irmão a Jesus, apresentar o material de construção que Jesus vai usar para construir a igreja. Pode pegar pesado? O sinal de que você encontrou Jesus em sua vida, sabe qual é? Que você dá conta de se lembrar do seu irmão Simão na sua casa, na sua família, que precisa de Deus, e que você, para continuar seguindo Jesus, deixa tudo e vai buscá-lo para Jesus também. Amém? Amém. O sinal de que você tem Jesus, encontrou Jesus, é que este encontro com Jesus te mobiliza a ir atrás de Simão e dizer: rapaz, você me faz perguntas que eu não dou conta de responder. Pedro, você tem umas confusões na vida que eu não dou conta. Eu te amo, meu irmão, mas eu não dou conta de dar resposta para a sua vida, Pedro. Pedro, você trabalha como um bicho na pescaria, empreendeu uma empresa de pescaria, mas você tem problemas terríveis que eu não dou conta. Eu preciso te conduzir a alguém que dá conta de mim e dá conta de você também. E eu encontrei Pedro. Olha que nível diferente. Não é levar Simão para Jesus com ameaça de inferno, de capeta, de pecado, de castigo, não é? Não é levar Pedro para Jesus com ameaça de medo das coisas erradas que Pedro faz. É uma linguagem de afeto e de amor. Aqui tem a humildade da pergunta, dizer: Pedro, você tem suas perguntas, eu tenho as minhas, mas só Ele dará, só Ele é a resposta para nós, Pedro. Ele é o caminho, Ele é a verdade, Ele é a vida, Pedro. Bora lá. E vão. Olha que cena linda. Versículo 42. Quero que você pare de novo num verbo. 42. Então André conduziu Simão a Jesus. Espere lá. Conduziu Simão a Jesus. André não levou um livrinho, não levou um manual de reza para Simão. André não levou uma mensagenzinha do YouTube, da internet. André parou tudo, deu um abraço no irmão e disse: eu vou te levar para ele. Conduziu, esse verbo é cruel, gente. É dizer: você vai. Você vai. É porque eu te amo que eu vou te levar para ele. O fracasso do cristianismo católico, diz Bento XVI, nos últimos 300 anos, que desencadearam as grandes guerras e conflitos religiosos do pós-reforma protestante, que desencadeou na violenta Primeira e Segunda Guerra, que cometeram as atrocidades que vimos, diz Bento, as atrocidades destas guerras, envolvendo temas de totalitarismo religioso com totalitarismo político,
fez a gente ficar com vergonha das atrocidades que nós cometemos, falando que era em nome de Deus, diz Bento, que nós começamos a ficar com vergonha de levar as pessoas para Jesus e transformamos a igreja no lugar de amiguinhas e amiguinhos nós conosco, e que nossos filhos e netos não se identificaram. A quantidade de nós, depois dos 60, alguns já nos 50, que não demos conta de conduzir nossos filhos para Jesus, nossos irmãos para Jesus. Porque no fundo o problema não é do nosso filho e do nosso irmão, o problema é da nossa convicção, que é pobre, que é fraca. É o nosso abraço que é fraco. É o nosso testemunho que é xoxo. Porque chegar no Simão, bruto e duro, severo, e dizer: encontramos o Messias, que quer dizer Cristo, eu vou te conduzir a Ele, e conduziu. Continua comigo, versículo 42. Jesus olhou bem para ele e disse: brada, Tu és Simão, filho de João, tu serás chamado Cefas, que quer dizer pedra. Pronto, 3 palavras gregas e hebraicas: Rabi, Christos e Cefas, e latim. 3 termos caríssimos para a identidade dos primeiros cristãos. Mas eu quero ficar no relacionamento. Ao chegar André perto de Jesus com o irmão, Jesus olhou bem para ele. Você já deu conta de fazer o Simão da sua casa, seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, seu irmão, experimentar ser olhado bem por Jesus? Ou você tenta levar doutrina, norma e regra e mandamento para ele, para ela? Levar religião, levar norma religiosa, mas não leva ao relacionamento, permanecer. É relação, minha gente. É tato, olfato, palato, visão, audição, é contato, não é? É vínculo, é aliança, esponsal, permanecer. Eu queria tanto dar conta de dizer a você hoje: não caia na loucura de ir buscar Simão, sem primeiro você mesma, você mesmo experimentar Jesus olhando bem para você, amando você e criando em você uma experiência profunda de amor, não de doutrina, de regra, de norma. Isso é importante, mas é consequência, não é ponto de partida. Deriva, está claro? Deriva. Doutrina, regra, norma, deriva. Porque esse afeto e esse amor, ao invés de falar eu não posso, eu não posso, eu não posso, você tem uma liberdade emancipada. Você diz: porque eu tenho este amor de Jesus, eu não preciso me submeter a essa realidade de pecado, de vício, de erro. Eu não preciso, é muito mais poderoso do que eu não posso, porque tem um vínculo com Jesus. Irmã, não vá chamar Simão sem ter convicção de quem é que você encontrou. E ao conduzir Simão, os Simões da sua casa, ao conduzi-los não para a igreja somente, mas que a igreja seja instrumento, pedra, o lugar onde as pessoas se reúnem, para os Simões de hoje encontrarem Jesus, o olhar de Jesus, o pedreiro, o construtor, que pega Simão com a mão, o construtor que vai lapidar a pedra, Cefas, e fazê-lo a primeira pedra do alicerce da sua igreja. Amém? Amém. É assim, é nesse vigor.
é nessa graça que te movimenta. Irmã, irmão, as perguntas não são ameaças. A pergunta, ela revela a primeira coisa, que você tem inteligência. Perguntar é sinal de inteligência. Não tenha medo das perguntas. Tenha mais medo das respostas fáceis do que das perguntas custosas. Põe-se na presença do Senhor. Samuel, da primeira leitura, acordava com uma voz: Samuel, Samuel. Ele ia ao sacerdote: tu me chamaste, aqui estou. Tu me chamaste, aqui estou. Samuel pensava que era Eli que daria a resposta. E Eli, o sacerdote, vai dizer para o menino Samuel, que não conhecia o Senhor: menino, você precisa aprender a conversar com o Senhor. Se ouvir alguém te chamando, diga: fala, teu servo, tu me chamaste, aqui estou. Teu servo escuta. E o Senhor criou uma relação de amizade. Não ponha Eli no lugar que o Senhor deve ocupar. Não ponha João nenhum no lugar que só Jesus deve ocupar. Não ponha Simão nem André no lugar que só Jesus deve ocupar na sua vida. Não caia na besteira de querer ser João ou André na vida do seu irmão, se você ainda não tem condições de conduzi-lo a Cristo. Se você o conduz apenas para a religião, para a norma, para a regra, para medo, para a doutrina. Está claro? Está claro? Pronto. Mas não está fácil, né? Agora é a hora sua de você deixar fritar as perguntas que dentro de você pipocam. E tomara que elas existam. Incline a sua cabeça. Abra o seu coração a Jesus. Sinta Jesus passar. Sinta também que a igreja, todas as vezes que você vai à Santa Missa, a igreja, o sacerdote apresenta para você o que João Batista apresentou: o corpo e sangue do Senhor no altar, que você recebe na Eucaristia. O sacerdote apresenta o mesmo Jesus que João Batista apresentou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E você, ao invés de dizer que você é certinho, pronto, você tem coragem e honestidade para abrir o coração e os lábios e dizer: Senhor, eu não sou digno, mas diz uma palavra. Inclina a sua cabeça, crie um diálogo, estabeleça o diálogo com o Senhor, que está perto de você, pode ser amado, contemplado, acolhido por você, mas que também te olha, te ama e te acolhe. Fale com Ele. Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer. Vem, Espírito Santo, transforma minha vida. Quero renascer, quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Quero abandonar-me em teu amor, encharcar-me em teus rios, Senhor, derrubar as barreiras em meu coração. Fiquemos de pé.
Estenda as suas mãos. Deixa o folheto no banco, estenda as mãos aqui para Jesus. Reze do seu modo, ou se te ajuda, reze comigo. Senhor Jesus, eu também declaro, como João Batista declarou, o Senhor é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, o único capaz de curar o mundo, de curar a humanidade, de me curar. Jesus, Cordeiro de Deus, tira de mim, da minha mente, do meu corpo, do meu coração, da minha alma, de todo o meu ser, tira o pecado que não me deixa contemplar e acolher a presença do Senhor em minha vida, a graça do Senhor em minha vida, transbordando em minha vida, para mim e para a minha família e para o mundo. Jesus, eu não sou digno de que o Senhor entre em minha morada, mas diz uma palavra: salva-me, Senhor, de tudo que me impede de viver este amor que só o Senhor pode me fazer experimentar. O amor de Deus que vem ao meu encontro e me salva. Põe a mão no seu coração, incline a sua cabeça e agradeça a Jesus esse encontro que você tem hoje com Ele, pela palavra, pela Eucaristia daqui um pouco, pela vida e pela presença de cada irmã e irmão que Ele põe em sua vida. Agradeça a Jesus as muitas presenças dEle na sua vida, sempre presente em sua vida, para te fazer experimentar o amor de Deus, o amor que você é para Deus. Talvez agora, quem sabe até vai demorar um pouco você poder abraçar o Simão lá da sua casa, trazê-lo para Jesus, mas agora ao menos você pode comunicar esta alegria e este amor, dirigindo a quem está do seu lado, dando um abraço bem demorado, desejando a paz de Jesus. Saudai-vos, abrace. Vamos cantar.